Sejam muito bem-vindos ao Protagonista Cast. Eu sou a Dani Bélico, Sheila Lanza, minha sócia, e nós somos as protagonistas de Saia. E hoje a gente tem uma convidada incrível, que é a Lucy de Paula. Mas antes de chamá-la aqui para você conhecer, ela vai falar muitas coisas interessantes, terapeuta. Ela tem tanta coisa aqui para falar que não vai ter tempo suficiente para a gente falar sobre tudo. Mas eu quero falar sobre a nossa patrocinadora, Stephanie Arias, que ela tem um trabalho incrível sobre produtividade. Então, se você tem uma questão aí de produtividade, chame a Stephanie Arias, que ela transforma seu tempo em conquistas. Ela vira a chave aí da sua produtividade para que você tenha melhores resultados. E agora, muito bem-vinda, Lucy de Paula. Obrigada, tudo bem com vocês? Tudo bem? Uma honra estar aqui com vocês, né? Ainda mais que eu participo desde o início das protagonistas, né? Eu acho que eu fui uma das primeiras a ser protagonista de vocês. Vim até de saia hoje. Olha aí. Hoje a gente homenageou mais, gente, hoje a porque gente tá de calça. Hoje a gente furou. Vim até de saia. Gosta sim. Obrigada pelo convite. Muito bem-vinda, Muito Lu. é nossa, então já começa, a gente sabe que você tem um repertório enorme dentro das terapias, você passou aí, você construiu seu próprio método com base em tantas técnicas que você tem, então conta a sua trajetória e até chegar nesse momento especial que você está agora na sua carreira. Esse ano faz 9 anos que eu estou em terapia, trabalhando só com terapias, tá? Mas, muitos anos, desde 2001, eu me formei em massoterapia em 2001. Né? Mas trabalhava na área comercial, como um monte de gente começa, né? Como vocês também já passaram. E num determinado momento da minha vida, entre 39 e 40 anos, eu me vi não tão mais no mercado como eu era antes, não recebendo o que eu recebia e tendo que viver, né? E criar filhos, seguir a vida. E aí, nesse momento, eu comecei a buscar outras saídas, porque até estava falando para a Dani sobre isso. Eu acordei um dia e fiz, gente, o que eu preciso fazer da minha vida para não depender mais de uma carteira assinada de repente, de um salário mensal, onde eu possa, com as minhas mãos, com a minha força, com o que eu sei, com o que eu aprendi na vida, ganhar dinheiro, gerar, né, renda, viver mais tranquila também, e não tão na caixinha, né, trabalhando do jeito que a gente trabalha na questão comercial, né, sem precisar usar salto quando quer, Tem usar dia quando que quer dá, só e tá sandália, tudo certo. chinelo, descalça. Hoje eu já atendo só descalça, né, então hoje eu tenho meu espaço, então não preciso mais nem desse recurso de sapato, só para chegar no meu espaço. E aí o pulo foi quando eu comecei a perceber que eu tinha toda uma vida inteira trabalhando com terapias sem perceber. Então a minha última formação de pós-graduação, né, foi de gestão de pessoas e também tinha feito psicologia organizacional. Isso antes da minha filha nascer, que é o mais próximo de psicologia até então. Mas eu sempre fiz reiki, barras de axis, e fui me formando em um monte de coisa e tudo. Não vou trabalhar com isso. Aí a pessoa fala, você leva jeito, eu não vou trabalhar com isso. Imagina que eu vou trabalhar com isso. E aí, me vi nessa situação e uma pessoa me chamou e fez, Lucy, por que você não faz reiki em mim? Eu pago, faz um pacote aí, eu pago. E eu ia para muito longe, assim, era extremo leste. Eu ia. Então, eu ia atender meus clientes e ao mesmo tempo que eu estava na área comercial, ao mesmo tempo eu passava lá e fazia reiki nela. Nessa eu me formei em barras de axis, porque alguém me falou de barras, minha irmã fez barras em mim, falei, nossa, que maravilhoso que é isso. Vou estudar sobre isso, fui fazer. E me vi lá, me vi dando aula. Então, no fim, você foi começando em paralelo, mas naturalmente, né? Não foi aquela coisa de quero fazer assim. Não, foi sendo natural. Fui entrando e A vida foi te levando, a vida foi me né? levando, né? E como eu digo, se você não escolhe, a vida escolhe por você. Então, eu não estava legal financeiramente onde eu estava, odiando o que eu fazia, né? E tendo que fazer diferente, porque eu tinha contas para pagar, gente. Porque a gente está no mundo capitalista, né? Ninguém esqueça que a gente está em mundo Tem capitalista. boletinho para pagar. Tem boletinho para pagar. Tem um monte. E a gente é merecedor de ter, né? Dinheiro para pagar isso. E aí ela começou com essa pessoa fazendo reiki. Aí eu aprendi Axis nela. Ela adorou.
Aí o Axis me abriu para outras portas. Eu fui cobaia Você da foi Axis. cobaia. Você foi uma das minhas primeiras clientes também. Eu ia residencial. E aí eu fazia na Dani, Na minha eu ia cama. nessa pessoa no extremo leste, comecei a atender na minha casa, ganhei uma maca. E as pessoas ao meu redor que me conheciam e começaram a me conhecer nessa área de terapia, começaram a me dar. Então, a minha irmã foi e me deu o curso avançado de Axis. Porque são 3 para você se tornar de practitioner para... Esqueci o nome. É para dar aula. Sei lá. E aí, ela me deu um. Um carinha que eu tava saindo me deu o outro. E aí, uma pessoa chegou para mim e fez, olha, vem cá, vamos conhecer outras terapias. E começou a me apresentar outras coisas. Daí, um belo dia, dentro dessas coisas de troca, de profissionais e tal, uma pessoa chega pra mim e fala, olha, vamos fazer troca de reiki? Eu fazia barras e ele fazia reiki, barras e reiki. E me falava de um tal de massagem tântrica. Uma tal de massagem tântrica e o tempo todo, ai, você tem que fazer massagem tântrica que vai te destravar, que vai fazer não sei o quê. E eu, naquela fase bem complicada financeira, falei, ai, por que não, né? Vou. Um belo dia virei e eu sou muito decidida. Se é pra vir, eu vou. Se é pra fazer, eu faço. Um dia eu falei, ai, tá bom, é isso. Tá bom, vamos fazer então. Vamos fazer esse babado e parar de me encher o saco. Resumidamente, não era uma massagem tântrica, era um abuso sexual. E nem sempre um abuso sexual é ruim. Não foi ruim na minha vida. Eu saí de lá dizendo, meu Deus, olha que interessante, por isso que o homem gosta de receber massagem, de ir em alguns lugares com sexo, né? Porque você vai lá, tá parado, recebe e é feliz, né? E aí, na semana eu ia dar aula de Axis. Aconteceu de eu conhecer uma pessoa tântrica, uma mulher, que quando eu comentei o meu lado totalmente fechado na caixinha, ainda nem imaginando que era tantra, quando eu contei pra ela, ela falou, não, isso não foi tantra. Eu falei, oi? Não, isso não foi tantra. Isso você não foi, você foi abusada. E eu falei, nossa, mas que interessante, porque eu gostei, eu indiquei, não a pessoa, mas eu falava, gente, vocês podiam fazer massagem tântrica, foi maravilhoso. Não com a pessoa. Eu nunca indiquei esse ser. Mas eu olhei para aquilo com bons olhos, para aquilo que aconteceu no meu corpo. E aí eu fui estudar tantra. Você não se sentiu violentada, vamos dizer? Não, né? Eu não entrei no trauma. Eu entrei na cura. E houve uma cura no meu corpo, mesmo sendo deturpada. A vida me levando de novo para os caminhos que eu tinha que seguir. E aí nessa eu conheci grandes e ótimos mestres. Né? Fui produtora de uma delas por muito tempo e lá eu me tornei psicanalista foi depois. Eu me tornei psicoterapeuta tântrica com essa pessoa e assim fui criando um lado da sexualidade feminina, olhando sempre para o sexual feminino, para o lado feminino. Me especializei em relacionamentos. E eu já estava num período onde separada, comecei a estudar sobre relacionamentos, me especializei em relacionamentos. E quando eu cheguei nesse ponto, comecei a trabalhar com constelação familiar, que foi meio que casou. Na verdade, você fez todo... Você passou por todos os lugares. Todo o sistema terapêutico, vamos dizer, né? De passar pelo emocional, pelo sexual, para poder... Para chegar... E físico também, no físico, para chegar no energético, que é constelação, né? Claro, tem um lado espiritual? Tem, mas é outra conversa. Mas, e aí eu entrei na constelação, né? Familiar, que não faz muitos anos, tá? Faz o quê? Uns 2, 3 anos que eu sou consteladora. Mas eu percebi que todos os meus movimentos levavam à constelação. Que até o que eu estudei de psicanálise e tudo mais, me levava a isso, né? E aí, assim, dentro disso tudo, eu criei meu próprio método. Então, hoje, quem passa comigo, não importa a idade, passei esses dias com a sua filhinha, né? Não importa a idade, o que é, mas eu faço uma leitura corporal, energética, emocional e mental dessa pessoa. E trato ela da forma que ela precisa. Seja 10 segundos, 1 hora, 1 hora e meia. É isso que é interessante, né? Porque é o que você fala, você atende nos 4 corpos, né? Isso. Você desenvolveu um método que você atende
Todos os Você quatro. olha a pessoa sistemicamente mesmo, né? Sim. De forma completa ali. Mental, emocional, físico e energético. Eu juntei todos eles porque nós somos tudo isso. Então, não adianta eu querer trazer a terapia falada, que eu adoro. Tem sempre a terapia falada. Eu acho que é primordial se ter terapia falada. Mas se não tem um acompanhamento corporal... Falar, né? Quando a pessoa quer falar. Não Porque tá às vezes com vontade, ela não quer aí falar. só o energético aí é o que corpo. tira. Aí é o corpo. E aí nesse lugar, porque o que acontece? A pessoa sente a vontade de fazer o que ela quer. E pode ser online, gente, é muito divertido online, porque a pessoa tem hora que chega e fala, mas eu não quero falar, não tenho o que falar. E a gente começa a bater papo, sei lá, de uma comida que ela comeu e de repente eu chego e faço uma pergunta e aquela pergunta destrava todo o corpo. E a gente vai fazer meditação ativa, vai fazer reiki, vai fazer tudo à distância também. Porque como eu trabalho com energético, fica fácil. Eu faço constelação energética, né? Além dos bonequinhos, na água, de outras formas. Mas eu consegui juntar os 4. E qual é o maior problema dos 4? É o nosso emocional, que só tem até 10 anos de idade, segundo Reich e Jung. Porque segundo Freud e Lacan, é até 7 anos de idade. Então, estão brigando na rua. 2 homens ou 2 mulheres brigando, ou um casal brigando. O que é isso? São 2 crianças. Quando fica, mas é você que falou, mas foi você que falou, foi você que falou. É uma criança falando com outra criança. Porque o emocional, ele não cresce. Os outros crescem. E isso é o que desestabiliza, é o que vem desestabilizando todo mundo hoje em dia. Porque a criança ferida, que a gente chama... Não é só a criança ferida, é uma criança dentro de nós, é o nosso emocional. Tudo que nós aprendemos emocionalmente até os 10 anos de idade é como a gente responde hoje com adultos. Por isso que tem muito dessa coisa da criança, sabe? Vocês são mães, eu também, nossos filhos chegarem e falar, mas eu quero, não. E você fala, não vai, porque você não pode. É a outra criança que tá brigando ali. É a nossa criança brigando com ela. E quando chega na adolescência, né? Que é a nossa adolescente brigando com o adolescente daquela criança. Aí nós somos o adolescente brigando com aquela criança. Exatamente. E o que vai ser? Se eu não tive, se eu não pude, aquela criança também não poderia. Porque é como o meu emocional entende. Agora, se eu tô equilibrada emocionalmente, entendendo o que é meu, o que é dela, fica muito mais fácil de lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Dá para se ressignificar? Dá para olhar, dá para acolher, dá para pegar no colo. Quantas vezes a gente para e olha no espelho, né? Quantas vezes a gente se olha e fala, não, tá tudo bem. Olha, minha mãe é assim, mas eu não preciso ser. Mas eu tenho uma energia sistêmica que me leva a querer isso. E aí, então, não adianta eu virar e falar assim, ela é assim, eu não quero ser igual a ela. Eu quero ser o oposto disso. Aí ferrou. Aí lascou, que porque você ela vai ser lascou, que é igualzinha. igualzinho. E aí vai ser muito igual, só que vai de outras formas. Então, por exemplo, teve um caso que eu atendi, que a pessoa falava assim, eu não sou igual ao meu pai. Meu pai era violento com as mulheres. Eu trato super bem as mulheres. Que legal, parabéns que você trata super bem as mulheres. Mas como é que você se vê nesse papel? Não, por exemplo, qual era o caso dele? Ele queria mulheres muito mais fortes, potentes, mas se relacionavam com mulheres bem frágeis. E ele dominava, ele passava a pagar a conta delas. É muito típico isso, né? De outros assuntos. E aí, ele não assumia. Ele machucava elas na situação de não assumir o relacionamento, não assumir o namoro, não ficava com aquela pessoa. Criava uma dependência emocional, não bancava. Não bancava. E aí, quando a pessoa cobrava, mas eu te dou tudo, por que você quer isso? Pra que você quer eu? Por que você quer isso? Já tem tudo. Já tem tudo. Porque você precisa nomear nosso relacionamento, né? Não é? Nossa, tá cheio disso hoje em dia. Essa frase, gente. Né? Ai, por que você quer nomear? Por que você não tá pode? Bom assim, tá pra bom que assim? estragar?
E aí a pessoa, de repente, já dependente até financeiramente, morando com aquele ser, né? Dependendo daquele ser que está maltratando. Duas coisas aí. Ela procurando um pai, né? Pra estar sendo ali. E ele procurando algo pra suprir até o que ele tem de frustração em relação ao pai, dizendo, olha como eu sou legal, pai. Eu não bato. Eu só não bato. Eu não maltrato como você. Eu só não faço isso fisicamente, mas o resto eu faço tudo. Do resto eu acabo com essa pessoa emocionalmente. Com falas de tipo, você é um lixo de mulher. Quem vai querer você? Você acha que vai ter outro que vai gostar de você como eu gosto de você, né? E aí, na constelação, ele viu que ele estava repetindo total o pai dele e que ele não honrava nada a mãe dele. Ele achava a mãe dele extremamente fraca, submissa. Que eram as mulheres que ele buscava. E ele estava com mulher. Então, ele se relacionava com a mãe querendo o pai. Nossa. E aí, ele se relacionava com a mãe, né? Ele procurava a mãe dele nas relações dele, não era o pai. E negava o pai. E essa pessoa fica perdida nesse lugar, porque ela também não era feliz. E esse ser, né? E é interessante, porque esse ser só veio fazer terapia comigo porque ele queria me conhecer. Gente, se tem uma coisa que acontece quando você vai pro consultório da Lucy, é que você não sai de lá sem tomar um chacoalhão na sua vida. Você não sai de lá sem resolver alguma coisa. Você demora alguns dias até para voltar para sua órbita. Mas tenha certeza que você vai lá. Passa o buraco, atropela o buraco. E ela mexe profundamente vocês. E às vezes tem algumas coisas que ela fala, e aí eu tô falando isso porque já passo há anos já. Às vezes ela fala alguma coisa assim que na hora você fala, mas não, nada a ver. Tá doido. Gente, depois passa uns dias assim, começa a vir uma lembrança, não sei o que. Uma sensação que você fala, caramba, tem tudo a ver. Aí dá uma vontade de ir lá e dar uns 5 tapas na cara dela. Fala, caramba! Tem hora que dá raiva, não Lu. Dá, eu sei, eu entendo. Honesta, mas você já sabe que tem hora segundo que dá raiva. Meu mentor, tem hora que a gente ama e vivemos assim, segundo um dos meus mentores que me ensinaram, ele falava assim pra mim, quanto mais raiva você deu nessa pessoa, mais cura você trouxe pra ela. Então tá tudo bem. Fique feliz se você tá sendo odiada. E eu acho que é isso mesmo, né? E outra que assim, não é uma raiva ruim, claro, até porque você volta, você tá num processo todo ali, e a Lu faz isso com todo o carinho que ela tem ali, né? Mas é que é um processo que mexe, não tem como, né? Super. Agora imagina para um rapaz que me conhece no Tantra, resolve no meu espaço para me conhecer e resolve fazer constelação e fechar um pacote de terapia comigo. E lá não tem aquela mocinha bonitinha que tá lá no Tantra aprendendo. Tem a terapeuta. Você tá no meu espaço. E aí, isso. Ele veio nessa esperança. Mas ele também não sabia o que era constelação. Não sabia o que era constelação. Eu acho que é até legal a gente contar um pouquinho, né? Talvez se a gente estiver assistindo. Ele não sabia, não entendia sobre constelação. Ele veio tentando me conquistar. Ele foi numa pegada, se lascou. E por quê, né? Como diria uma pessoa que me conheceu esses dias, ela falou assim, mas você é tão recatadinha do lar. Mal, cara de princesa da Disney. Meio antiga, já tô pra bruxa, né? Já tô pra rainha, madrasta, mas, né, devido à idade. Mas ainda tem gente que vira e fala que eu tenho carinha de menininha, de fofinha, né? Uma voz suave, aveludada. Como você dá porrada em alguém com essa voz, né? Exatamente. É exatamente aí que você vai caindo no canto da sereia, né? Nossa, chega toda... De repente, pá! Fala, nossa, que onda foi essa? O buraco. Que tiro o buraco tá ali. Você vai atravessar o buraco, você vai passar no buraco, você sabe. Esse poema nunca mais saiu de mim. Eu lembro 5 capítulos, né? E o buraco tá lá ainda. No final, se vocês quiserem, eu posso contar sobre esses 5 capítulos da vida. Mas, enfim, a constelação, né? Finalizando, esse rapaz veio, ele tratou isso, viu, mudou, resolveu e seguiu a vida dele, né? E tá tudo certo. Mas a constelação, ela mexe com muitas coisas. Tem um monte de hater, tá? Tem um monte de gente que vai acabar virar e falar, não funciona, não é aprovado pelo não sei quem, por não sei o que lá, e tá tudo bem, né?
Não é tudo pra certo, ele. não é pra Não é eles. pra E se for também, não me importa nem um pouco. Cada um com seu interessante ponto de vista e vamos ser felizes. É isso. Mas a constelação, quando Beth Hellinger trouxe, eu tenho uma teoria, porque eu não faço só, eu não tive um estudo só, não tive a sorte de ter só uma pessoa que me ensinou sobre Beth Hellinger, que é o pai da constelação. O nome constelação sistêmico, constelação familiar, vem do Beth Hellinger. Mas eu conheci o xamanismo. E pelo xamanismo, a gente honra muito nossos ancestrais. Abuelas, abuelos e assim por diante. Dentro de várias religiões, se honram ancestrais, né? E nós aqui, a gente tem muito problema, né, no Brasil, de honrar nossos ancestrais, de honrar nossa história, gente. Haja vista tudo que a gente está passando no Brasil em si, totalmente dividido, né? Por não honrar histórias, de não olhar e honrar o que nós brasileiros vivemos, né? E o que vem, né, de ancestralidade, porque a gente tem uma miscelânea de raças, crenças, crédulos, tudo junto aqui, né? Tudo correndo nas nossas veias, né? E nessa mistura. E aí, a constelação, ela é uma porta, é uma fonte para isso. Porque, segundo Beth Hellinger, é a teoria dele, nós honramos nossos ancestrais, tanto no que é bom e tanto que não é, e o que não é bom. E é uma hierarquia. Então, nós somos os últimos. Então, eu sou menor perante meus pais. Minha filha é menor que eu, energeticamente. E eu carrego o que os meus ancestrais trazem para mim. Não só de DNA, mas sistemicamente, como eu vivo, como eu vejo o mundo e como eu vou tratar o mundo. A constelação, ela fecha nesse lugar. Então, vou dar exemplos simples, porque a gente está, né, com os protagonistas, a gente fala muito de ganhar dinheiro, de virar, de ter sucesso. Se eu não me sinto merecedora de ter sucesso, já é uma porta para não ter problema. Se vocês olharem minhas redes sociais, nossa, mas tem pouquíssimos seguidores. Eu sou até muito indisciplinada com redes sociais. Mas a minha propaganda boca a boca, ela é incrível. E ultrapassa barreiras, mares e assim por diante. Atendo gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Então, e não mostro, né, quase isso. Isso é o quê? Sistêmico. Eu sei do meu sucesso, eu sei do que eu sou, eu sei do que eu sou capaz. E o que eu precisei fazer? Olhar o que eu conheci, o que eu aprendi, o que a minha família me traz. Então, por exemplo, falando de sucesso, se eu venho de uma família onde os meus pais são contidos, meus pais foram muito simples e acreditavam que não eram possuidores disso, ou se meus ancestrais foram escravos, muito raramente eu vou ter sucesso aqui na ponta. Se eu não curar isso e devolver para eles o que é deles e pegar o que é meu. Né? Então, a energia sistêmica, ela funciona dessa forma. Eu posso te mostrar, através de uma energia, como que está a sua vida. Né? Como que você olha para a sua vida? Como você olha para o seu sucesso? E aí tem hora que a gente faz constelação em grupo, onde eu coloco a pessoa para interpretar o dinheiro daquele constelado. Constelado é quem está fazendo a constelação. E de repente a pessoa começa, ela não sabe que ela é o dinheiro, nem a pessoa aqui, né? O constelado. E de repente eu começo a dar risada, porque esse dinheiro tá mole, com sono, Tá querendo morto dormir no chão. E eu falo, meu filho, levanta daí, né? Dinheiro. Venha. Come on, baby. Porque ele tá cansado de ver, de tentar chegar e não vir, é uma energia, né? E por quê? De repente é o pai, a mãe, a irmã, o tio, o avô, que atrapalha isso. Então, dentro da constelação, a gente pode trabalhar todos os tipos de assuntos pontuais e levar isso para a terapia. Só olhar para isso pontualmente já abre bastante espaço? Abre. Mas eu não faço isso dentro de uma terapia. Né? Por quê? Porque a constelação, ela vai te mostrar um caminho. Tem hora que cura ali mesmo. Dependendo do que não vai curar ali.
Você vai sentir. Cada participante... Você vai identificar o aonde que que tá o babado. Numa constelação em grupo, é como se fosse uma teatralização. Ninguém se conhece, e mesmo que se conhecer, não sabe qual é o tema, só eu que vou saber o tema de cada um, que é o que eu pego na hora. E o constelado vai saber quem é cada personagem que vai. Energeticamente, as pessoas vão começar a sentir e querer entrar nesse círculo. A única pessoa que sabe o que está fazendo é aquela que o constelado escolheu, sendo ela mesma. Os demais é uma energia que vai vindo e trazendo. Da onde vem essa energia? De repente é um pai raivoso. Aí você levanta e fala, nossa, mas por que eu tô com tanta raiva? Tá dentro de você essa raiva. E a constelação tá mostrando, ó, você é parecido com esse ser. E energia no sentido do campo mesmo, né? O campo da energia que as sistêmico. pessoas emanam ali, né? Da energia que vai emanar do que vai ser constelado, trabalhado. da pessoa que tá. está sendo constelada. E é tudo campo sistêmico. É como se fosse um psicodrama, né? E aí, claro, a medicina... Tanto a medicina quanto o Conselho de Psicologia não acreditam que isso é possível. Teve muitos erros, gente, para também... Tem muita gente que fala muito bem de constelação, mas tem gente que fala muito mal de constelação. Não existe técnica ruim. Existe a pessoa... Profissional, né? O profissional mal preparado. E a constelação... Mas isso também em todas as profissões, né? Todas. E a constelação, ela foi parar no sistema jurídico. Principalmente na vara familiar. Trabalha muito conciliação, né? Exato. Só que com profissionais mal preparados. Então, surgiu aí um boato de que ser constelador, você tem que perdoar o abusador. Não é isso. Né? Não é isso que a gente trabalha. Né? Vai além disso. O porquê que eu permiti esse abusador entrar na minha vida. O porquê que é tão normal esse abusador chegar e pegar isso de mim. Levar isso de mim, me maltratar, me machucar. Porque no fim das contas, você que permite, né? Exatamente. Consciente ou inconscientemente, você permite. Aí eu volto lá no Tantra, quando eu falo que eu sofri um abuso. Naquele momento, eu queria tanto mudar alguma coisa, virar uma chave em mim, que eu acreditei, e aquela energia serviu, e aquela energia eu abri portas para ele chegar, né? Se ele usou de maldade ou não, é ele que pague pelo que ele fez, pelos erros dele. Denunciei, inclusive, porque depois eu fui fazer parte de um órgão relacionado a isso, denunciei esse ser, e tá tudo certo. Mas, diz mais respeito, né, sobre o que eu estava precisando e olhar, do que tá. Ai, Lu, mas poxa, uma criança sendo abusada, né? Nenhuma criança merece isso, gente. Nenhuma mulher merece, nenhum homem merece. Ninguém merece ser abusado, ninguém merece sofrer agressões, ninguém merece ser passado para trás. Mas tem toda uma energia, uma carga energética. A gente fala de carência, né? Tem a carência, tem a necessidade de afeto, tem um lado da gente querer agradar mais o outro do que a si mesmo, né? E nisso a constelação vai te mostrando, olha, o quanto você se deixou. Você trabalha para quebrar o ciclo, né? Para que ele não se perpetue para as próximas gerações. E para você também. Acaba aqui. Tem filmes, né, relacionados a isso. Tem o último filme que é Assim que Acaba. Assisti. Que é muito interessante, fala sobre violência. Assisti, é muito bom. E é muito interessante porque nesse filme, ela começa com a morte do pai, que era violento, e nesse mesmo dia ela conhece um namorado, um cara. Ela se interessa por um cara que já entra na cena chutando tudo. Ou seja, sistemicamente falando, ela está substituindo aquele ser violento por aquele. Então, o quanto a gente substitui na vida, né? O quanto a gente substitui as coisas na nossa vida. Procurando nosso pai ou nossa mãe. E aí a gente vai de novo para a criança. Opa! Porra, não. Não dá porrada. A gente vai de novo para a criança. O quanto a gente procura, o quanto a nossa criança interior, de repente, está procurando um pai. Está procurando uma mãe. E dizendo ali dentro, aquela vozinha que parece que é a intuição, dizendo assim pra gente, dessa vez ele vai me amar.
Dessa vez vai dar certo. Dessa vez, ó, ele é violento. Tô vendo, vai fazer igual, tô vendo o mesmo filme. Eu vou mudar ele. Mas eu vou mudar ele. Eu sou a heroína. Aí o síndrome da Dona Flor, né? É malandro com todo mundo, mas comigo não. Comigo Lu, vai ser diferente. Estamos chegando no final e a gente precisa que você traga pra gente em que momento que você deixou de ser espectadora e passou a ser protagonista da sua história. Quando eu escolhi trabalhar por mim mesma, quando eu vi o potencial que eu tinha para transformar homens e mulheres. Hoje, a maior parte das pessoas que me procuram, eles não conhecem as técnicas que eu utilizo. Male constelação, mas toda a parte de sexualidade, de relacionamento, eles mal conhecem isso. E quando eu percebi que eu poderia ser algo propulsor, sabe, assim, trazer uma diferença, trazer consciência para tanta gente que está perdida aí em depressões e chateações, foi a hora que eu virei a chave e passei a ser protagonista da minha história. Muito bom. E como que as pessoas te acham, Lu? No @lucidepaula.psi, né, no Instagram. Eu atendo na Praça da Árvore, presencial. Lá no Lucy tem os telefones, tem todo o endereço, tem tudo lá. E aqui embaixo também na descrição a gente vai deixar todos os seus contatos. Dia 17 de maio, que é um sábado, vai ter uma constelação em grupo, estão todos convidados. São poucas pessoas que vêm, porque na minha sala é até no máximo 10 pessoas, e eu gosto de que seja grupos menores, né? Para quem quer conhecer mais sobre esse assunto, tem esse filme Assim que Acaba, mas ele não diz sobre constelação, mas tem uma série. Tá implícito, né? Tem uma série chamada Uma Nova Mulher, que se fala bastante sobre a constelação, que também já dá um caminho, um norte. Eu atendo online, atendo presencial, atendo da forma que a pessoa se sente melhor. Da palestra, workshop, treinamento, né? Sim, acompanha no Insta que vai ter bastante coisa. E se tiver oportunidade, gente, façam, a gente porque recomenda. Ela é minha amiga de infância muito. E a minha terapeuta acho que é a vida inteira, né, Lu? Porque a gente sempre se cuidou, né? Obrigada, meu amor. É um prazer Obrigada ter você com a gente, viu? Foi um prazer, viu? Obrigadão. E você que está em casa e quer saber mais da Lucy, aqui na descrição a gente vai deixar mais detalhes. Um beijo e seja protagonista aí da sua vida.